Bom, agora que começamos a gravação, vamos dar início à nossa reunião. Primeiramente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro encontro desse semestre do GEDMIN, o Grupo de Estudos em Direito Minerário da UFMG. Foi o primeiro grupo de estudos em Direito Minerário do país. E hoje a gente vai estar falando de um tema que, enfim, ao menos pessoalmente, é um tema que me interessa muito, que é o tema de M&A na mineração. A gente está trazendo hoje a Isabela Reis para falar sobre o tema. Ela que é sócia das áreas de mineração, fusões e aquisições, direito público e regulatório do Damarest, mestre em International Mineral Law and Policy pela University of Dundee, na Escócia, especialista em direito minerário pela Faculdade Milton Campos e Centro de Direito Internacional e bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Muito obrigado, Isabela, por estar aqui. A gente está muito feliz em falar sobre esse tema, né, de mineiro na mineração. Acho que é um tema que há algum tempo já eu tinha vontade de entender um pouco mais, de enfim, assistir realmente uma aula sobre, e eu acho que é uma oportunidade ótima essa que está tendo aqui de ouvir com uma pessoa que sabe tanto do tema quanto você. Bom, obrigada, boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, acho que é um tema que tem muita coisa para a gente falar. É um tema que rege aqui quase o meu dia a dia hoje aqui no escritório, né? Para quem não sabe, acho que ele já explicou mais ou menos, eu sou sócia aqui do Demarest, e a área minerária do Demarest, ela tem uma atuação muito forte, né, transacional. Então, só para a gente trazer alguns exemplos de operações que a gente trabalhou nos últimos anos. Então, toda a parte de reorganização dos ativos no Brasil para o negócio de Vale Base Metals, a gente trabalhou. A aquisição pela Vale de participação societária na Anglo América, a gente trabalhou. Pela chinesa, agora na compra da mineração Taboca. Pela Mohawk, nos dois investimentos no Brasil, né? O primeiro, que foi a compra da Eliane Revestimentos, acho que todo mundo conhece aqui um porcelanato da Eliane Revestimentos, mas conhecem do braço mineração, né? E depois Elizabeth. Então, só para contextualizar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou de Minas, então o meu sotaque já demonstra de onde eu sou. Eu comecei toda a minha carreira primeiro com contratos lá no inicinho da faculdade, então eu trabalhei com contratos do terceiro período até mais ou menos o sétimo período, e no sétimo período eu encontrei o direito minerário, que foi realmente a minha paixão. E como eu já tinha uma base muito forte de contratos, a parte de direito minerário transacional, ela sempre foi algo que me encantou. Né? A gente sabe da importância dos aspectos regulatórios, e aqui a gente vai ver como a parte regulatória se encontra com a parte transacional e o quanto ela é importante para uma transação de M&A. Então, eu tive um período da minha trajetória que eu trabalhei mais com regulatório, né, mais regulatório dia a dia, e não tanto uma vertente transacional. E depois que eu ingressei no time do Demarest, até por uma questão de, né, da área transacional do Demarest ser uma área muito forte, então eu consegui me encontrar como profissional especialista em direito minerário, mas dentro de um contexto que, não que o regulatório dia a dia não exista, mas muito dentro de um contexto transacional, e aqui a gente vai falar um pouquinho dessa diferença, né? Quando eu estou olhando para algo que é regulatório dia a dia, como é que eu encaixo isso no transacional. Eu preparei uma apresentação em PowerPoint só para guiar a nossa discussão. Como são muitos temas, a gente tem muita coisa para falar de M&A no setor mineral. Então, fiquem à vontade. Quem tiver alguma dúvida, seja no início, né, no meio da minha fala, fiquem à vontade, que eu acho que a ideia é ser um bate-papo, tem muita coisa para ser discutida. Eu sei que tem profissionais aqui, tanto do direito como a área técnica, então eu busquei trazer alguns pontos também para o pessoal da área técnica, né, como que esse profissional também se enquadra num contexto de uma operação de M&A. Então, vocês fiquem totalmente à vontade para interromper, levantar a mão, fazer pergunta, que eu acho que até torna um pouco a nossa conversa mais dinâmica. Deixa eu só ver como eu faço para compartilhar a tela aqui.
Aqui. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Eu não estou tão acostumada com o Google Meet. Vocês conseguem ver a tela? Sim, tudo Consegue? Deixa certo. eu fazer o teste para ver se vai mudar. Vai. Mudou. Então vamos lá. Então, pessoal, quem tiver qualquer pergunta no meio, fica à vontade para levantar a mão. Danilo, você me ajuda se eu não, eventualmente, não ver uma mãozinha, é para a gente tornar essa conversa um pouco mais dinâmica. Então, Sem problema. como ele já informou, nós vamos falar um pouquinho do M&A no setor mineral, né? Quais são as diferenças, desafios, o que normalmente a gente olha. Então, só para contextualizar todo mundo, a sigla M&A vem de Mergers and Acquisitions, então vem de fusões e aquisições entre empresas e normalmente ela visa uma consolidação, ela visa um crescimento, dependendo do lado que eu estou. Alguns lados querem um desinvestimento, mas as fusões e aquisições, elas são utilizadas como uma estratégia de crescimento e até diversificação de portfólio. Então, esse processo, ele pode envolver a transferência de um ativo ou uma transferência de uma participação societária. Tem várias formas de estruturação, né, de uma operação de M&A. Pode incluir uma fusão, em que duas empresas se juntam e formam uma empresa nova, uma aquisição, uma empresa adquire a empresa da outra, ou a celebração de uma parceria em que uma, por exemplo, continua e a outra entra como parceira naquele negócio. Então, tem muitas formas, né, várias estruturas de M&A, e só para a gente delimitar um pouquinho e nortear nossa conversa aqui, vou focar um pouco mais na compra e venda de empresas mineradoras, tá? Então, por que a gente fala tanto do aumento do volume das transações de M&A no setor mineral? Então, muito impulsionado pelas oportunidades criadas pelos minerais críticos estratégicos. Então, nos últimos anos, e eu vou trazer aqui no próximo slide, o aumento nos últimos 5 anos tem sido muito concentrados na corrida para garantia de suprimentos de minerais críticos estratégicos. Aqui, críticos eu vou usar no sentido de aqueles minerais que são necessários para a transição energética. Então, para a gente construir painel solar, turbinas eólicas, né, para o próprio processo de descarbonização. Tem até dados que são um pouquinho, acho que a Agência Internacional de Energia lançou um relatório um pouco mais recente, acredito de 2025, mas aqui é só para ilustrar o aumento da demanda. Então, segundo esse relatório que foi publicado lá em 2022, a demanda por minerais críticos, e aqui olhando para aqueles que são necessários, né, para a transição energética, ela vai dobrar até 2040. Se o mundo fizer um esforço, né, real para cumprir ali as metas do Acordo de Paris, de Paris, a gente tem pelo menos uma demanda que vai ser 4 vezes maior, e para alguns minerais específicos, a gente tem um aumento de ali cerca de 4.000%, se a gente olha para o lítio e se a gente olha para o grafite. Falando de um esforço um pouco maior para reduzir as emissões até 2050, a gente está falando de um aumento de demanda de cerca de 6 vezes. Então, isso impacta também as transações de M&A. Então, se a gente olha os dados e as últimas transações que foram publicadas, a gente tem compras de ativo de estanho, a gente tem compra de ativo de níquel, compra de ativo de cobre. Então, a gente consegue entender esse movimento de corrida, né, para a garantia do suprimento dos minerais críticos estratégicos, e muito voltados para essa, digamos, nova oportunidade, não nova oportunidade, mas uma grande oportunidade em que o Brasil se enquadra muito bem, né? O Brasil, por características naturais, ele é muito rico em recursos minerais e muito rico em muitos desses minérios que são considerados críticos estratégicos por outros países, por uma questão
de não conseguir aquele fornecimento dentro de casa, tem que buscar, por uma questão de rigidez locacional, esse fornecimento onde esse minério está localizado. Então, o aumento da demanda pelos minerais críticos, ela também impulsiona o mercado de M&A, e especialmente o mercado de M&A que a gente chama cross-border, então o investimento que vem de fora para o Brasil. Então, só para exemplificar e trazer um pouquinho de números para a gente, então, o número de transações em 2024, ele foi 40% maior do que o número em 2023. E segundo, né, números divulgados, estudos feitos pela KPMG, ele foi um número maior de negócios nos últimos 20 anos. Então, só trazendo algumas transações mais recentes, então a gente tem a aquisição da mineração Taboca, né, por uma empresa chinesa, a aquisição da mineração Vale Verde por uma empresa chinesa também, a aquisição do ativo de níquel da Anglo American pelo grupo Minmetals, que também é chinês, e eu estou falando chinês, a gente vai entender um pouquinho disso no próximo slide. E uma aquisição aqui da Vale de uma participação na Anglo American, aqui a gente está falando, claro, de um ativo de minério de ferro, mas o minério de ferro ele também é super importante, alumínio, minério de ferro, no contexto da transição energética. Então, a gente vê um volume, um aumento no número de transações e um interesse de empresas estrangeiras investindo no Brasil. Né? A relação entre China e Brasil, ela vem de longa data, realmente, só que o que a gente tem visto um movimento por uma questão de geopolítica de minerais críticos, que para alguns minerais a China, ela tem as maiores reservas e ela ainda controla a cadeia produtiva, a gente vê um movimento até muito agressivo chinês investindo em ativos na América Latina e em outros países do mundo, para quê? Realmente para garantir quase um domínio ali sobre algumas escalas de produção. Aqui, só falando, acho que para todo mundo ficar na mesma página, que eu acho que às vezes não fica muito claro quais os marcos temporais que a gente considera quando a gente fala de uma transação de M&A, né? Até para a gente alinhar os conceitos. Então, como que começa? Normalmente começa com o interesse de um em vender ou o interesse de outro em comprar, né? Para eu entender se eu tenho um real interesse em adquirir aquela empresa, eu tenho que ter acesso a certas informações daquela empresa. Então, aqui um cenário, não necessariamente todas as casinhas vão existir, mas estou partindo de um cenário mais completo de tudo que a gente vê numa transação de M&A. Então, normalmente, começa, e aqui eu até estou colocando alguns termos em inglês, que a gente sabe que os termos em inglês são muito utilizados no contexto de transações. Então, eu coloquei aqui NDA, Non-Disclosure Agreement, mas eu botei a confidencialidade aqui, que é um documento que vai reger obrigações de confidencialidade entre as partes. Então, para eu avaliar se eu realmente tenho interesse em adquirir aquela empresa, eu tenho que ter acesso a determinadas informações. Então, para essa conversa normalmente começar, as partes assinam um acordo de confidencialidade, através do qual a empresa que divulga apresenta a informação, claro, nesse momento com algumas limitações, e a outra se obriga a não divulgar para terceiros e não utilizar essas informações para outros fins que não sejam o contexto da transação que a gente está lidando. Então, um contrato que às vezes ainda nem começa nos escritórios de advocacia, então em muitos casos a empresa já tem um modelo de acordo de confidencialidade interno que é muito até padronizado, digamos assim. Então, o momento em que o escritório de advocacia ingressa numa transação de M&A também pode variar. Então, esse primeiro momento de um acordo de confidencialidade, às vezes ele começa na própria área de negócios. Então, a área de negócios de uma empresa conversando com a área de negócios de outra,
eles vão trocar informações ali preliminares e eles assinam um acordo de confidencialidade para preservar as informações que vão ser trocadas nesse momento. Tá? Term sheet ou MOU, então nada mais é que um contratinho preliminar. Então, eu recebi algumas informações e eu entendi que eu acho que eu tenho um real interesse em engajar numa operação que eu vou comprar essa empresa. Então, em alguns casos, o que as partes acordam? Algumas bases preliminares. Então, eu posso já pensar numa estrutura. Eu vou, por exemplo, comprar 100% da participação nessa empresa, ou eu quero comprar uma parte do negócio dessa empresa. Como é que vai ser a estrutura? O que eu vou comprar? Vou comprar a participação societária, eu vou comprar um projeto específico. Esses documentos preliminares, eles são, em sua maioria, não vinculantes, porque no começo, ninguém tem uma opção ainda firme ou um preço estabelecido que eu vou pagar por aquele ativo. Então, uma das questões que a gente normalmente resguarda num documento preliminar é uma estrutura, se eu já tiver. Então, às vezes, se é uma parceria, eu tenho que assegurar os direitos de um minoritário, de um majoritário, se eu tenho isso nesse momento, ou a exclusividade. A exclusividade é um ponto importante que normalmente é regulado nesse momento, que é um contrato preliminar. Então, eu falo, olha, eu vou gastar um dinheiro fazendo a auditoria. Você também gasta um tempo me apresentando todas essas informações. Então, vamos garantir entre nós, nesse período, um período de exclusividade. Então, normalmente, 3 meses, às vezes prorrogava por mais 3. Então, durante esse prazo, eu já tenho, às vezes, lá atrás, um contrato de confidencialidade, ou às vezes a confidencialidade entra aqui, num primeiro contratinho, né, no primeiro documento que as partes assinam. Eu falo, olha, nesse prazo de exclusividade, eu converso com você, você conversa comigo. Então, você também não vai começar uma conversa para eu fazer uma auditoria na sua empresa e você pega e vende essa empresa para terceiro. Então, um ponto que normalmente a gente resguarda num documento que ele ainda é muito preliminar, ainda está na fase de discussão de negócio, é a exclusividade. E aí começa a parte que é talvez uma das mais, que demanda muita energia, às vezes muito mais do que a negociação do contrato, que é a due diligence, que é a auditoria, tá? Eu vou falar da auditoria no próximo slide, que eu vou focar bastante nela, mas eu só vou passar entre o momento assinatura e fechamento do contrato para a gente entender algumas questões da auditoria. Então, eu assinei um documento preliminar, o nome que a gente quiser dar para ele, memorando de entendimento, term sheet, eu assegurei a exclusividade, eu tenho um prazo ali de 3 meses para fazer minha auditoria e entender se eu realmente quero comprar e se eu vou apresentar uma proposta vinculante para aquele ativo. Quando eu fiz a minha auditoria, e aqui vamos deixar a auditoria de lado um pouquinho, que a gente vai falar dela no próximo slide, eu começo a negociar os contratos, tá? O contrato de compra e venda daquela empresa. Então, seja de ação, que aqui a gente vai falar só disso, compra e venda de empresa só para ficar mais fácil. Então, eu posso ter no mesmo contrato, e isso vai ser importante a gente fixar esse marco temporal para os riscos que a gente vai falar nos próximos slides, é que em algumas operações, algumas transações de compra e venda de empresas, o momento que eu assino o contrato com a contraparte não é o mesmo que eu levo o que eu comprei. Por quê? Porque algumas situações, algumas condições têm que ser atendidas nesse meio termo e que me impedem de assinar o contrato e já colocar a mão no que eu comprei, que nesse caso aqui vai ser a participação societária. Então, o exemplo talvez mais prático disso são as operações que têm que ser submetidas à notificação ao CAD, né, que é o nosso órgão de concorrência. Então, a gente tem critérios de faturamento que, se as partes baterem esse critério em termos de número, eu tenho que notificar ao CAD e submeter a minha transação à aprovação do CAD. Ou seja, se essa
aprovação do CAD é uma condição para eu poder comprar, eu desloquei no tempo a minha transação de M&A entre o momento que eu assino o contrato e o momento que eu transfiro a participação societária da vendedora para a compradora. Então, em alguns momentos eu consigo, se essas condições não existirem, e a gente vai falar delas quando a gente for falar do contrato, é no mesmo ato, então eu assino, eu tenho a assinatura, o signing e o closing, que é o fechamento. Fechamento é botar a mão no que eu comprei. No mesmo dia, em alguns momentos, eles são separados. Então, o que isso impacta? Isso impacta a auditoria, isso impacta o que eu tenho que endereçar e o que eu não tenho que endereçar no contrato. Então, é muito importante só a gente ter uma ideia de marco temporal, que ele realmente pode ser um pouco deslocado dependendo da transação de M&A. Então, falando da auditoria, que é o processo de auditoria, a gente brinca que assim, é um momento até caótico, a depender da operação. Por quê? Porque o vendedor quer que você acabe a auditoria logo. O que é a auditoria? É o meu processo de investigação. Então, se o comprador vai comprar aquela empresa, ele tem que investigar o que ele está comprando, até para ele conseguir avaliar se o preço que ele vai oferecer para essa aquisição, ele está justo, e o que ele vai assumir do momento que ele comprou para frente. Porque se eu estou falando de uma aquisição de participação societária numa empresa, a partir do momento que a gente fechou a transação, ou seja, que eu botei a mão naquilo que eu comprei, dali para frente é meu. Então, é um momento de entender como é a operação, entender quais são os passivos que aquela empresa tem, quais são as contingências, quem são os órgãos reguladores daquela empresa. Então, se eu estou falando de mineração, eu estou falando de uma relação que essa empresa tem com a ANM, estou falando da relação que essa empresa tem com o órgão ambiental, né, das licenças que ela tem, dos direitos minerários que ela tem. Ela, sendo uma empresa operacional, ela vai ter clientes, ela vai ter fornecedores, ela vai ter credores. Então, qual que é o tamanho dessa dívida dessa empresa? A auditoria é o momento, a gente fala que é a fase do namoro. Eu não, ali, o fechamento, para mim, é o momento do casamento. É ali que a gente, né, na assinatura, a gente já pode considerar que a gente está noivo e eu vou casar no fechamento. Então, o momento da auditoria é realmente o momento de investigar tudo que o máximo possível. E aqui a gente tem que lembrar que a auditoria depende muito das informações que são prestadas pelo vendedor, porque algumas informações eu consigo ter acesso por fontes públicas, outras não. Então, você depende muito dessa troca de informações entre comprador e vendedor e o tipo de pergunta que o comprador vai fazer durante esse processo, porque vamos imaginar, quem são as partes que normalmente participam ali, né, do processo de auditoria? Então, você pode ter a auditoria que ela é legal, então tem um monte de advogado olhando as questões que são jurídicas dessa empresa. A gente tem aqui o papel super importante, que é dos técnicos. Então, se eu estou pelo lado do comprador, o comprador, em muitos casos, e hoje em dia ainda mais comum, faz uma auditoria técnica, minerária e ambiental para avaliar as operações dessa empresa, se essa operação dessa empresa está regular, se eu tenho alguma questão de, talvez, de uma contaminação de ar, algum passivo, que ele ainda não se desdobrou, a gente fala materializar, né? Ele tá um passivo ali na área que, pelo documento, eu, advogada, não tenho visibilidade, né? E nem tenho uma expertise técnica para avaliar. Então, o papel aqui, a parceria entre os advogados e os técnicos durante a auditoria é super importante. Do técnico levantar a mão e falar, olha, a licença ambiental que você está vendo no papel, que ela está válida até tanto,
eu fiz uma vistoria na área e a área que a empresa está efetivamente executando a sua atividade não está correspondendo à área que está na licença. Então, essa parceria entre advogados e técnicos durante o processo de auditoria, essa troca de informação, é super importante. A gente tem um outro braço de auditoria, que é a auditoria de rotina. Então, os escritórios de advocacia, normalmente, eles fazem uma análise jurídica daquilo que é um passivo que a gente chama de materializado, ou seja, o que já aconteceu no mundo jurídico que eu tenho de exposição. Então, eu tenho multa do órgão ambiental, eu tenho quantos processos judiciais. Desse bolo de processo judicial, né, a nossa contingência, qual que é a classificação de perda de cada uma dessas ações? Então, o advogado, no escritório de advocacia, ele vai olhar muito para o que já está materializado, ou seja, o problema que meio que já surgiu. O técnico vai olhar para as operações, vai avaliar se aquela operação está realmente, né, na prática e do ponto de vista técnico, em cumprimento às licenças, ao local de extração, avaliar condições de, por exemplo, estrutura geotécnica, que é uma preocupação toda vez que a gente tem uma compra e venda de uma mineradora que tem estruturas geotécnicas, a gente sabe, diante do cenário brasileiro, que isso é uma preocupação, porque às vezes eu quero um geotécnico que avalie as condições dessa estrutura, para, de novo, entender o que eu estou comprando, né? É obter, o comprador quer obter o máximo de informações possíveis do vendedor. E aqui, por que eu pergunto de que lado eu estou? Você vai ter advogados e técnicos pelo comprador e você vai ter advogados e técnicos pelo vendedor, né? Como que um advogado e um técnico de quem é o vendedor, como ele vai passar aquela informação? Então, como ele vai passar aquela informação é muito importante. A gente tem algumas operações que, às vezes, o vendedor até contrata uma auditoria do lado dele, porque, normalmente, quem contrata a auditoria é quem está comprando, quem quer entender como é que aquela operação está rodando, né? Qual que é a exposição que ele teria, o risco que ele teria de comprar aquela empresa ali. Mas, às vezes, o vendedor quer arrumar sua própria casa. Então, às vezes, ele contrata um escritório de advocacia, uma auditoria técnica, para fazer uma auditoria. E pontos de atenção, eles naturalmente vão ser identificados, né? As empresas, especialmente as operacionais no Brasil, elas podem ter processos em curso, elas podem ter autos de infração, mas aí ele contrata um advogado pelo lado vendedor, para ele passar essa informação para o comprador de uma forma que ele não vai assustar, que ele vai mostrar quais as medidas que ele adotou para mitigar ou remediar esse dano. Então, essa troca de informações entre comprador e vendedor no momento da auditoria, por mais que seja um processo pesado, que normalmente, né, acho que quem já viu uma lista de auditoria aqui vai concordar comigo, que ela é até difícil de navegar. Por quê? Porque eu, no sapato do comprador, eu quero obter o máximo de informação possível sobre essa operação. Então, é natural que eu peça muito documento. E é natural do lado do vendedor também entender quais documentos ele, às vezes, tem à disposição para dar, né? Como que ele vai passar essa informação, porque, às vezes, se ele responde, eu tenho, dar um exemplo meio pensado, por exemplo, olha, a área técnica foi lá e identificou que ele está executando a atividade numa área que não é da licença ambiental dele. Ele pode muito bem responder e falar, quando eu fizer uma pergunta, que é esse Q&A, que a gente fala, que é questions and answers, perguntas e respostas. Então, o processo de auditoria compreende um monte de documento que eu vou pedir, e a gente vai analisar esses documentos e eu vou fazer perguntas sobre ele. Porque, às vezes, só olhando o documento, eu não sei essa resposta. Eu tenho que te perguntar. Falar, olha, eu tenho aqui, por exemplo,
você me deu um auto de infração da ANM e mais nada. Então, normalmente, o que eu vou te perguntar? Você apresentou defesa? Você pagou a multa? Então, eu faço perguntas que me ajudam a entender o risco. Eu, como advogada ou como técnica, porque a gente tem a auditoria técnica, pelo comprador. Porque eu vou ter que conversar com o meu cliente ao final desse processo e falar, olha, esse foi o melhor retrato da empresa que eu consegui nesse momento. Então, é um processo difícil, demanda muito documento, muita troca de informação, muita energia, mas ele é essencial para eu conseguir passar para o cliente, né, para o comprador, um retrato melhor possível da situação daquela empresa, até para ele avaliar se ele vai decidir por investir ou não. Muitas transações de M&A, elas às vezes, durante a auditoria, os pontos identificados foram tão sensíveis para o comprador que ele falou, olha, aqui eu não tenho interesse mais em investir. Então, levar o retrato o mais completo possível, mas, claro, levando uma percepção de realidade de indústria. Aqui eu vou começar a falar um pouquinho do advogado, o especialista em mineração e do técnico em mineração e como ele passa essa informação. Isabela, desculpa te Claro, interromper. claro. O Fabrício levantou a mão para fazer uma pergunta. Pode fazer, Fabrício, fica à vontade. Boa noite, Isabela. Boa noite, pessoal. E minha pergunta é o seguinte: até da parte do vendedor, quando ele faz uma contratação de uma auditoria externa, ele basicamente também está se resguardando sobre a questão da boa-fé objetiva dele, né? Para surgir alguma coisa obscura, que talvez seja até de desconhecimento dele, com o parecer do auditor externo, ele garante que aquilo que ele estava vendendo era aquilo que ele acreditava, né? Seria isso, Isabela? Isso, e até quando ele contrata do lado dele, às vezes ele quer avaliar a operação dele e dá tempo, antes dele entrar numa conversa de venda, de fazer os ajustes que ele puder para mitigar, ou para reparar, ou para remediar o que ele tem identificado dentro de casa. Então, você chega, digamos, usando na analogia M&A e casamento, você chega com, digamos, uma noiva mais, um noivo mais equipado. Assim. Então, ele às vezes faz isso até para ter uma avaliação de terceiros, tá certíssimo. E, às vezes, deixa eu olhar para minha casa, fazer meu dever de casa, porque se eu apresento para o comprador uma operação que está muito mais redonda, provavelmente eu vou receber um preço melhor por ela. Então, a gente vai chegar na discussão de condições precedentes. Então, se você mostra um ativo que está, uma operação que está muito mais redonda, a sua chance de conseguir um preço melhor por ele é muito maior. Qual lado eu estou, como passar a informação essencial, como endereçar esses pontos no contrato. Então, a gente vai falar no próximo passo sobre o contrato e como a auditoria se encaixa no contrato. A auditoria é quase a medula do contrato, porque se eu tenho uma auditoria bem feita, eu tenho condição de endereçar mais questões naquele contrato para proteger uma parte e para proteger outra parte. E quando eu mostro, aí eu tenho um lado que é o que eu vou usar da auditoria para negociar com a contraparte. Então, aqueles fatos que eu identifiquei na auditoria, eles vão servir. Primeiro, eu tenho que passar isso para o comprador para balizar a decisão dele de investir ou não. Então, ele vai pegar o meu cliente, estou do lado do comprador, ele vai pegar meu relatório de auditoria jurídica, ele vai pegar o relatório da auditoria técnica, então tudo que os técnicos identificaram na área como resultado do relatório que eles geram, ele vai pegar. Auditoria de rotina, que a gente acabou não entrando tanto, mas o que a gente fala de auditoria de rotina? As práticas de
recolhimento das verbas trabalhistas, como ele está pagando esses funcionários e das tributárias, então como ele está recolhendo esses tributos que normalmente ficam com as auditorias, né, com as Big Four, ele vai pegar todos esses relatórios, o cliente, o comprador, ele vai sentar, ele vai avaliar tudo aquilo que foi identificado e ele vai decidir. Primeiro, eu quero investir ou não quero investir? Porque às vezes a decisão de não seguir com a transação, ela pode vir da própria auditoria. Então, depende do apetite de risco daquele que é o comprador. E aqui a gente tem um componente. Como a gente tem visto muitos investidores estrangeiros, né, fazendo seu primeiro investimento no Brasil, aí que o processo de auditoria, ele tem um componente mais desafiador, digamos assim, porque imagina um chinês que está acostumado com o regime jurídico minerário chinês, e ele não conhece absolutamente nada do Brasil. E ele vai fazer o primeiro investimento dele aqui. Ou seja, ele não conhece o regime jurídico brasileiro, ele não conhece práticas tributárias, ele não conhece a realidade brasileira do que é normal ou não é normal uma empresa ter de contingência, ter de problemas. Então, as preocupações na auditoria, elas também vão ser movidas por quem está investindo. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com investimento, com clientes, investidores estrangeiros, se é o primeiro investimento nele no Brasil, a gente já está preparado para responder muitas perguntas de como as coisas funcionam. Enquanto se eu estiver atuando numa transação por uma mineradora brasileira, que já sabe como a mineração, o setor funciona, quais são os desafios do setor, eu não preciso endereçar essa preocupação para ela. Para o investidor estrangeiro, a gente precisa passar até uma sensibilidade do que é comum na prática de mercado, né? Se eu estou falando de prazos da Agência Nacional de Mineração para aprovar uma cessão, às vezes para analisar uma defesa, eu tenho que passar uma sensibilidade para o investidor que a realidade brasileira, ela traz algumas demoras. Então, se eu tenho uma estruturação da transação que envolve, por exemplo, um direito minerário ser transferido de uma empresa para outra, eu necessito de uma aprovação da ANM. Então, para contar isso para quem compra, precisa de uma sensibilidade de falar, isso existe, mas talvez não se assuste, que é um pouco da realidade brasileira no seu contexto de investimento. Então, dependendo de que lado estou e de quem estou, como passar a informação para não assustar é extremamente importante. E aqui é papel do técnico, é papel do advogado, é papel do consultor, né? Entender com quem a gente está falando para avaliar. Se eu preciso explicar um pouco mais, eu preciso dar um pouco mais de contexto para que ele consiga ter uma decisão de investimento que esteja, digamos, informada, né? Porque o investidor estrangeiro, muitas vezes, ele vem com a cabeça da prática que ele tem de investimento naquele país que não é o Brasil. Então, ele traz expectativas que não vão ser atendidas numa realidade brasileira. Outras são, outras não. Então, a gente tem sempre esse cuidado de conversar, saber como passar a informação e qual informação aquela parte precisa. Eu acho que o João levantou a mão também. Boa noite, pessoal. Isabela, eu só queria pegar um gancho aí do que você falou sobre os gargalos aí da Agência Nacional de Mineração. Por isso que eu vejo muitas pequenas e médias mineradoras preferindo, a depender da auditoria, fazer a aquisição do CNPJ que já é titulado direito minerário para pular essa etapa de transferência. Essa etapa.
Com certeza. Para fazer essa complementação. Com certeza, você está certíssimo. A gente vai pular para os contratos, a gente vai falar da importância do profissional de mineração, né, com essa expertise em mineração, para levantar o alerta de alguns gargalos e algumas dificuldades que a gente pode enfrentar nas transações. Então, na auditoria, para a auditoria minerária, por exemplo, o que a gente faz? A gente pega os direitos minerários daquela empresa, você analisa as cópias do direito minerário, você analisa a cópia de relatório anual de lavra, para você conseguir identificar problemas materiais, assim, botar um cenário para o comprador do que está materializado, então falar, olha, a empresa tem essa autuação, para essa autuação ela já apresentou defesa, para essa não, ela pagou, e qual que é a minha percepção e o que eu recomendo que ele faça. Então, o processo de auditoria, ele não é só um reporte, ele não é só, olha, a empresa tem isso, acabou. Então, no processo de auditoria legal, o que eu faço? Eu identifico o que a empresa tem, né, os pontos de atenção, eu falo para o cliente qual que é a consequência daquilo. Então, por exemplo, identifiquei uma lavra irregular já identificada pela ANM. Então, eu vou falar para o cliente, olha, nesse ponto, a ANM lavrou um auto de infração de uma lavra irregular. E aí eu vou falar com ele, o que é, para alguns eu preciso explicar, né? O que é uma lavra irregular e qual que é a consequência da lavra irregular. E aí, eu recomendo medidas de como o comprador vai se proteger no contrato. E se dá para proteger. E até que ponto dá para proteger. Então, se, por exemplo, eu tenho um dano ambiental já causado, e aqui é muita parceria com a empresa técnica, né? Que às vezes é algo que não desdobrou num auto de infração, num inquérito, numa CP, mas ele identificou ali um potencial, um dano causado que pode gerar uma responsabilização, então a gente conversa, a área técnica traz para a gente avalia, coloca no relatório e eu falo com o cliente. Se você for comprar, você pode fazer isso no contrato de forma a se resguardar. Ou você endereça, você tem mecanismos contratuais de se proteger, mas eu não consigo te garantir, com base na legislação brasileira, que uma autoridade competente depois não pode te acionar. Então, a gente não só leva o problema, mas a gente tenta trazer uma solução que dê conforto. No fim, é o comprador que vai entender se ele consegue conviver com aquele risco ou não. Mas o resultado da auditoria, ele apresenta qual que foi o risco que eu identifiquei, qual que é a consequência dele, porque às vezes a consequência dele, ele não quer conviver, e qual que é a medida que a gente sugere que ele dê esse tratamento contratual, ou até peça ao vendedor para fazer alguma coisa. Então, a gente vai entrar um pouco nessa discussão aqui agora, no contrato. Alguém ficou com alguma dúvida de processo de auditoria? Falando um pouquinho só dos documentos da transação e como que a auditoria vai conversar com a transação. Então, aqui eu peguei um exemplo, tá, de um contrato de compra e venda, de ações ou de cotas, né? Cotas para uma sociedade que seja limitada e ações para uma sociedade anônima. Então, a gente tem mais ou menos o que normalmente um contrato de compra e venda de cotas e ações vai ter de estrutura, tá? Claro, cada transação é uma transação, a gente aprende a cada transação, acho que especialmente quando a gente trabalha em transações de, por exemplo, um cliente que quer entrar num novo mercado, você acaba aprendendo muito com ele, né? Você aprende junto com ele a entrada naquele mercado. Quando o cliente é estrangeiro, o investidor é estrangeiro, você acaba aprendendo como ele vê os riscos, você troca a experiência, né, de como que aquilo se aplica no país dele. Então, cada transação é uma transação,
Mas só para a gente ter uma ideia de estrutura, e de novo, onde que o regulatório entra aqui, o João trouxe um ponto super relevante. Então, você tem primeiro as definições do contrato, né? O que cada termo vai significar no contrato. Aqui eu botei em vermelhos, acho que os principais para a gente falar. Então, o objeto, os impactos operacionais, eles são muito importantes de serem levados em consideração quando a gente vai falar de qual é o objeto da transação. Então, como o João bem disse, se eu sei que a transferência de um processo minerário entre uma empresa e outra depende de uma aprovação da ANM, muitas vezes o mais interessante é eu comprar a participação societária naquela empresa. Por quê? Porque eu não tenho uma previsão legal de aprovação, de alteração de controle pela ANM. Então, o que a gente tem? A ANM aprova cessão, transferência de direitos minerários, mas não tem uma previsão expressa que se eu mudar o controle, por exemplo, da empresa, então alguém está comprando a maioria daquele capital social, a ANM tem que aprovar. Então, se eu não tenho que mexer um processo minerário, tirar de um e passar para outro, eu posso ter uma estrutura da transação que vai ter menos impactos operacionais. E aqui é que o profissional com experiência em regulatório de mineração é essencial, porque o que a gente vê na prática, né? Muitas vezes a estrutura da transação ela é muito norteada por aspectos que são tributários. Então, qual é a estrutura eu posso colocar de pé que ela vai ser mais eficiente de um ponto de vista tributário, que a gente sabe que no Brasil as questões tributárias são relevantes e são muito complexas. Então, às vezes, o comprador já fez um planejamento tributário inteiro, que ele falou, olha, eu vou comprar essa empresa, tem um monte de casinha e eu quero pegar esse direito minerário, toda essa operação, e eu vou transferir para cá. Então, quando o comprador passa para a gente, olha, eu quero comprar a participação societária nessa empresa, ou não, para viabilizar esta compra, eu preciso que tudo saia dela e vá para uma outra empresa, a gente tem que levantar a mão e falar com ele para ele pesar na decisão de investimento, até que ponto mudar aquela estrutura vale a pena, o benefício que ele vai ter do ponto de vista fiscal, contra o impacto operacional que ele pode ter. Então, se eu estou transferindo para empresas que não são do mesmo grupo econômico, essa transferência não é em razão de uma cisão, transformação e incorporação, que são hipóteses que a norma minerária já permite que a sucessora continue as atividades de pesquisa ou lavra, enquanto a ANM não aprova a cessão, eu tenho um impacto na operação. Por quê? Porque se ele, na condição de cessionário, lavrar, ele tem um risco, né, até de talvez uma usurpação aqui. Então, o objeto da transação e esse conhecimento regulatório do setor é muito importante nesse momento para a gente definir o que vai valer a pena. Botar essa estrutura de pé ou comprar, por exemplo, só a participação societária naquela empresa. Preço e forma de pagamento, então acho que aqui não vamos entrar muito em questões de avaliação, porque a gente não vai ter tempo para isso, ajuste de preço. E condições precedentes. Quando a gente falou lá atrás que, em alguns casos, eu assino o contrato, mas eu não botei a mão no que eu comprei, é só com o meu fechamento, eu tenho um deslocamento no tempo, né? E como que esse deslocamento no tempo é preenchido? Pelas condições precedentes. Então, o próprio nome diz, né? Condições que precedem alguma coisa, que é o fechamento da transação. Então, eu tenho condições que elas são legais. Então, a aprovação do CAD, ela é uma condição que, batidos ali os critérios financeiros de notificação ao CAD, eu não posso comprar sem que eu tenha uma decisão do CAD nesse sentido. Então, necessariamente, eu vou ter um momento que eu assino um contrato, essas coisas acontecem, e quando elas acontecerem, ou caso elas sejam renunciadas, eu realmente vou pagar o preço, que normalmente ocorre no fechamento, e vou comprar a participação societária.
Então, a gente tem condições que são legais, o CAD é uma delas, e quando a gente, por exemplo, está tratando de uma compra de um ativo, de um projeto de mineração, por exemplo, e que aqui eu tenho que ter a transferência do direito minerário de uma empresa para outra, aqui cabe uma avaliação e uma discussão, muitas vezes com o comprador, o que eu coloco como condição precedente? Eu coloco ele pedir a transferência na ANM para mim. Então, é um ato que depende do vendedor, que vai emitir pré-requerimento eletrônico, vamos instruir o pedido de cessão com todos os documentos, ou eu coloco a aprovação da ANM como uma condição precedente para eu comprar. As duas opções têm risco. O risco de colocar a aprovação da ANM como uma condição precedente. Eu posso prolongar demais esse caminho. Então, assinar hoje, se a ANM demorar 1 ano para aprovar a minha transferência, eu tenho 1 ano de coisas que vão acontecer, a vida da operação continua, essa operação continua sendo do vendedor, e eu só vou conseguir transferir aquele projeto, aquele ativo para mim e operá-lo em meu nome quando eu efetivamente comprá-lo. Então, em muitos casos, a gente tem uma negociação até com o cliente sobre risco. Fala, olha, o que você prefere? Você vai comprar antes, você vai pagar antes, mas você corre a gente endereça contratualmente como vai ser esse período pós-compra, e eu estabeleço alguma hipótese, se na eventualidade da ANM não aprovar essa transferência, como eu vou tratar no contrato. Então, tudo isso tem que ser discutido, porque ele vai ter um impacto, e ele vai ter um impacto de tempo. Às vezes ele fala, olha, eu prefiro ter já a ingerência no negócio, ainda que eu não vá operar enquanto a ANM não aprovar. Então, ele, às vezes, opera numa área específica, na outra ele não opera. Ou ele, não, eu quero ter a segurança 100% que a ANM vai aprovar esta sessão, para só depois eu pagar o preço. Então, as condições precedentes, a gente tem algumas legais e a gente tem algumas que são comerciais. Então, em alguns casos, por exemplo, de condições que sejam comerciais. Então, se eu tenho o vendedor tem uma barragem de mineração em descaracterização, que ele já está quase acabando as primeiras obras de descaracterização antes de entrar na parte de monitoramento ativo. Eu quero comprar e assumir o trabalho no meio do caminho. Então, eu comprei a empresa e a responsabilidade ficou para mim de executar esses trabalhos ou não. Eu só quero receber essa empresa depois que ela terminar esse trabalho. Então, são condições precedentes que elas têm uma natureza também comercial. Então, um outro exemplo que a gente, às vezes, vê, o imóvel não tem um CAR, mas cada investidor tem uma tolerância para riscos, né? E ele fala, não, eu só quero receber eu só quero fechar se eu tiver um CAR, ou se ele iniciar o processo de regularização de CAR. Então, é normalmente com o resultado da auditoria que o cliente avalia o que ele quer que aconteça antes de fazer o investimento ou não, tá? Algumas são legais, outras são comerciais. Outra questão que normalmente aparece. Durante a auditoria, você identificou que tem uma paralisação irregular do direito minerário. Então, que o direito minerário está paralisado há mais de 10 anos, nunca pediram uma suspensão para a ANM, nunca fizeram nada, e a gente tem um risco aqui, talvez configurar um abandono de mina. O cliente quer que, como condição para eu fechar a transação, ele formalize um pedido de cessão na ANM, ou ele não quer? Ele acha melhor fazer depois que ele comprar? Porque a condição precedente, quando ela tem uma natureza comercial, ela passa de uma avaliação
Eu prefiro que ele faça por mim, ou eu prefiro fazer depois que eu comprar. Então, é um jogo até difícil em endereçar, mas o que a gente vê na prática é que ninguém quer ficar amarrado tempo demais. Eu não quero assinar um contrato e ficar 2 anos vinculado, porque o contrato, uma vez assinado, ele tem um efeito entre as partes. Eu não quero ficar amarrado 2 anos, 3 anos, sem que eu compre esse ativo. Às vezes eu não vou ter nem interesse mais nesse investimento. Então, o que a gente vê, em muitos casos, é que eles abrem mão de condição precedente e falam, depois que eu comprar, eu resolvo isso, né? E aí depende do que é ou não é um risco que seja considerado aceitável para qualquer uma das partes. Acho que alguém mandou alguma coisa no chat. Eu não consigo ver. O Thiago acabou de mandar, ele mandou o artigo 81 da resolução NM 170 de 2024, falando que são competências da Superintendência de Regulação e Monitoramento de Mercado, acionar o Conselho Administrativo de Defesa Econômico, CAD e demais órgãos sobre os casos que caracterizarem ameaça à ordem econômica ou eventual concentração de mercado. Uhum. O que a gente fala de CAD aqui na transação, normalmente o vendedor e o comprador, quando eles avaliam que eles já batem os requisitos, eu não lembro de cabeça se é 750 milhões no ano para uma parte e 75 milhões para outra, já colocam essa condição de submissão ao CAD como condição da transação, que senão ele leva à anulação, né? Que nem é vinculado à ANM ou alguma superintendência comunicar ao CAD, é as próprias partes zelando por aquela transação e para evitar um risco que aquela transação seja contestada, então elas mesmas submetem a transação à aprovação do CAD. É curso normal dos negócios, porque eu também pintei isso em vermelho, né? Se a gente tem um prazo, né, deslocados no tempo entre assinatura e fechamento, eu tenho muita coisa que vai acontecer nesse meio tempo, né? Só que o que eu estou comprando já está vinculado a mim, né? Eu tenho o contrato, ele na assinatura, ele vincula as partes. Então, o que a gente trata numa cláusula de curso normal dos negócios? O que o vendedor vai poder fazer até que a gente feche a transação e a empresa passe a ser minha? Então, no minerário, por exemplo, se eu tenho um processo que eu sei que o vendedor vai apresentar um requerimento de lavra e o prazo para o requerimento de lavra dele vai ser entre a assinatura e o fechamento, eu posso estabelecer que, olha, você apresenta, mas deixa eu olhar, né? Aqui, claro, algumas discussões elas vão ser norteadas se você tem CAD ou não, né? Porque a troca de informações comercialmente sensíveis entre as partes tem que ter isso na cabeça. Mas tirando troca de informações sensível, se eu tenho um curso normal, então ele tem que zelar pelos processos minerários para que ele simplesmente não assine o contrato e depois não faça mais nada, né, em termos de diligência nessa área, para que eu tenha uma perda de um direito minerário. Se ele tem um protocolo que ele tem que apresentar e talvez esse documento vai me vincular de alguma forma, eu posso querer olhar aquele documento, claro, ainda não é meu, o negócio não é meu, tem um limite do que eu posso apresentar de contribuição ou não, mas às vezes eu quero ter um conhecimento, eu não quero que ele, entre a assinatura e o fechamento, que ele, por exemplo, altere um plano de aproveitamento econômico, porque depois que eu comprar, eu quero entender o que eu vou fazer com essa operação. Então, essa cláusula de curso normal dos negócios, ela vai nortear o que o vendedor pode fazer até que o fechamento aconteça. E aqui olhar para o minerário, né? Olhar para ele pode vender de processo, transferir processos minerários, porque o que eu estou comprando é a ação, a participação societária na empresa que detém esses direitos minerários. Ele pode pegar
o processo minerário mais importante que ele tem é vender para terceiro? Provavelmente, essa cláusula vai falar que não. Ele pode penhorar, então ele pode pegar um financiamento e dar um direito minerário em garantia. É essa cláusula de curso normal dos negócios que vai nortear o que o vendedor vai poder fazer até que a gente feche a transação. Um outro ponto que é super importante num contrato, né, num documento da transação de M&A, são as declarações de garantia. Então, todo aquele trabalho que eu fiz de auditoria, ele vai estar refletido nesse contrato. Então, algumas coisas que o comprador quer receber regular, ele pode endereçar como condição precedente, né? Eu só vou investir, só vou comprar se isso aqui acontecer, isso aqui estiver regularizado. Um outro ponto é, o que o vendedor vai garantir para mim, para me dar um conforto de tudo aquilo que ele me contou na auditoria é verdade. Então, o que são as declarações de garantias? São esses confortos que o vendedor vai dar de que o que eu vi na auditoria é o que eu vi na auditoria. Então, por exemplo, ele vai dar uma declaração e garantia de cumprimento da legislação minerária. Eu não espero que tudo que ele não cumpriu de legislação minerária, que esteja materializado, ele me falou na auditoria, né? Mas a auditoria, eu tenho um limite de tempo de documentação que eu estou avaliando aquilo ali. Então, às vezes, se você pede informação de auto de infração dos últimos 5 anos, os processos judiciais, administrativos, são só os em curso, às vezes eu não vou analisar um processo que já foi, né, que já foi baixado, que já foi encerrado. Então, ele tem que dar um conforto contratual, porque tudo isso interfere em preço. Então, se eu pego uma operação que tem contingência muito grande, e essa contingência, processo, ele tem a grande maioria dos processos está classificado como perda possível, e eu vou assumir essa empresa, eu estou assumindo esse passivo. Então, nas declarações de garantias, ele dá um conforto para o vendedor de que aquela operação, exceto que ele contar que está errado, aconteceu. E isso vai impactar o preço. Então, a gente tem uma declaração de garantia, por exemplo, minerária, falando que ele cumpre a legislação minerária, às vezes que não tem, os direitos minerários não estão interferentes com talvez, uma área de preservação, de uma unidade de conservação de proteção integral, ele não tem problemas, ele, no contrato, ele conta não conta. O comprador normalmente vai exigir que ele dê declarações muito completas, né? Que é o que eu espero dele, porque a declaração de garantia está atrelada à indenização. Então, eu, como comprador, espero que ele me garanta que ele cumpre tudo, nos mínimos detalhes, estritamente. Do lado do vendedor, ele quer dar declarações que são muito mais objetivas e muito mais limitadas. Aqui entra o jogo de negociação. Mas, numa transação de M&A, você pega um contrato desse, é muito comum ver declarações e garantias de cumprimento de legislação ambiental, declarações e garantias de cumprimento de legislação minerária, declarações e garantia de processo, de garantias que tenham sido dadas, falar que as ações, que é o que eu estou comprando, está livre de ônus. Então, é um texto, basicamente, que ele dá esse conforto. Ah, Isa, mas tem coisas que ele não cumpriu, né? Que a gente identificou. Ele tem um processo judicial ou um auto de infração da ANM que vai, digamos, é uma quebra daquilo ali que ele me garantiu, concorda? E onde que isso entra no contrato? Como a divulgação, como o disclosure. Então, o contrato de M&A, ele tem as declarações de garantias, e aqui é um jogo, às vezes, até precisa de muita habilidade para chegar, porque no fundo, as partes estão ali para que o negócio aconteça, né? As partes não estão gastando todo esse esforço de negociação, de custos, de assessores, para que o negócio não aconteça. Então, chegar no meio um termo para que o contrato seja assinado. Então, a declaração tem que ser, até certo ponto,
confortável para quem compra. Então, normalmente, o comprador vai pegar o nosso relatório, o relatório de auditoria, o relatório das áreas técnicas, e ele vai ver se isso está refletido no contrato como uma garantia dele, e o vendedor vai fazer os ajustes de redação das negociações que ele entender necessária, porque ele quer também ter uma previsibilidade de que ele está vendendo esse ativo para mim, mas que ele também não vai ficar vinculado a mim para sempre me indenizando. Então, essa divulgação, e isso muda muito de país para país. Então, por exemplo, um ponto que vale a gente falar, nem sempre esses contratos de M&A são regidos por legislação brasileira, tá? Então, a gente pode ter um comprador estrangeiro que investe no Brasil, o contrato de M&A, a relação entre as partes vai ser regida por direito estrangeiro. E como é que o escritório de advocacia brasileiro se enquadra nessa transação? A gente trabalha em parceria com o escritório gringo, que sabe, vamos falar de legislação de Nova York, por exemplo. Então, o que vai ser aplicado a legislação de Nova York para reger a relação entre as partes, eu, como escritório brasileiro, tenho que falar com o escritório gringo que está trabalhando do meu lado. Olha, pede essa declaração e garantia, porque o que ele declara e o que ele quebra, ele normalmente me indeniza. Só que o mecanismo de indenização é avaliado com base na legislação de regência daquilo ali. Então, por exemplo, uma legislação inglesa, pelas regras, né, de direito inglês que a gente, claro, não é especialista, parece que se ele divulga algo para você, ainda que durante a auditoria, mesmo que ele não tenha colocado isso num disclosure, ele não teria, talvez, que te indenizar se essa divulgação é válida. Então, tem um componente ainda, se eu estou aplicando legislação brasileira ou se eu estou aplicando legislação gringa. Então, quando eu estou aplicando legislação gringa, eu olho, como escritório brasileiro, os aspectos do contrato que impactam o direito brasileiro. Então, condições precedentes que eu quero que ele cumpra. Então, eu que fiz a auditoria, não foi o escritório estrangeiro. Então, eu falo com ele, olha, o cliente quer que a gente coloque a cessão desse direito minerário como condição precedente. A gente popula o contrato com aquilo que tem relação com o direito brasileiro. A declaração e garantia. Então, a declaração e garantia que os processos minerários estão regulares, que eu não tenho nenhum processo de caducidade, isso a gente trabalha. E a declaração e garantia está totalmente atrelada à indenização. Então, em muitos casos, se você tem quebra de declaração e garantia, ele me indeniza. Então, em algumas transações, e indenização, de novo, ela é comercial. Então, as partes têm que acordar o que uma indeniza, o que a outra indeniza, porque isso reflete preço, né? Se eu quero todas as proteções possíveis, todas as garantias possíveis, provavelmente eu não vou conseguir o melhor preço nisso. Se eu consigo abrir mão de algo em preço, talvez, eu tenho uma cobertura maior de indenização. Então, na prática, quebra de declarações e garantias, em muitos casos, eles são indenizáveis. Então, aquilo que ele está me falando, que ele cumpre, me dá um conforto que eu comprei essa empresa, daqui um ano, ele falou comigo que ele não tinha nenhum processo de caducidade, tá? De um processo minerário. Ele não divulgou isso durante a auditoria. Ele não colocou isso no disclosure dele do contrato. Então, tem um anexo, normalmente, que é a divulgação, o que ele está falando, que vai, né, que é contra aquela declaração que ele está me dando. Ele não divulgou que essa caducidade existia. Eu comprei a empresa, concorda que quem vai ter a perda sou eu? Porque quem vai perder o ativo é a empresa. E a empresa agora é minha. Então, se esse processo aparece, se eu tenho uma cláusula de indenização que resguarda o meu direito sobre quebra de declaração e garantia, eu tenho um remédio contra ele para pelo menos ressarcir minhas perdas. Às vezes a gente tem cláusula de indenização por fatos passados. Então, do fechamento para trás, ele me indeniza pelo fato gerador que seja anterior,
mas ainda que ele apareça depois do fechamento. Por exemplo, a ANM eu comprei, a ANM faz uma campanha de fiscalização de CEFEM. Inicia um processo, né, um processo administrativo de cobrança para os 5 últimos anos que a empresa nem era minha. A gente visita essa cláusula de indenização no contrato e fala, eu tenho algum remédio contra ele? Se eu tiver que pagar essa CEFEM, eu vou atrás dele para cobrar? É no contrato que a gente vai ter todas as respostas que vão guiar o período pós-fechamento. Então, uma auditoria bem feita, com um contrato bem feito, ele traz um pós-fechamento, digamos assim, com menos, talvez, frustração para quem comprou de aparecer uma questão que ele não sabia e que não está de nenhuma forma endereçada. Por que isso é difícil? Porque é negociação. O contrato nada mais é que as partes chegarem no meio termo, numa minuta que seja considerada satisfatória para ambas as partes, a ponto dele assinar. Então, aqui um advogado de M&A, e aqui eu coloco também o advogado de mineração que está trabalhando numa operação de M&A, ele tem que ter um conhecimento que é um pouco multidisciplinar, né? Porque o tanto de coisa, e a gente falou um pouco do que impacta uma transação de M&A. Mas eu tenho questões tributárias, eu tenho questões trabalhistas, que eu tenho que saber minimamente. Claro que eu não vou ser o maior especialista em todas essas áreas, mas se eu estou tratando de aspectos que são transacionais, o mínimo eu tenho que saber, né? Um advogado de M&A, ainda que ele não seja especialista em mineração, se ele souber que a ANM tem que aprovar uma transferência de direito minerário, ele vai tomar isso em consideração quando ele for elaborar o contrato. Um conhecimento técnico mínimo, por isso que eu falo, os técnicos são têm que ser muito parceiros dos advogados durante, não só M&A, né, durante as operações do dia a dia das empresas. Porque ele me traz um problema técnico, eu vou olhar para o contrato e vou falar, se isso acontecer depois que eu comprei, o contrato prevê alguma coisa? Quem que responde? Quem que paga essa conta no fim? A negociação, ela é resolver problema. Então, eu vou pegar uma auditoria, um monte de problema que eu identifiquei da empresa e eu vou ter que falar para o comprador como eu resolveria esse problema. Então, não basta só eu transferir o problema. Se eu quero que essa transação aconteça, eu tenho que achar uma solução. Às vezes, não vai ser um cenário ideal, e em muitos casos não é, o que o vendedor imaginou como a venda perfeita e o que o comprador imaginou como a compra perfeita. Mas a gente tem que chegar no meio do caminho, porque eu preciso das duas partes para assinarem um contrato. Inteligência emocional. O advogado de M&A e durante esse processo, até os técnicos que estão envolvidos, entender que cada um tem o seu papel naquela transação. Então, se eu sou advogada do comprador e eu vou te pedir um monte de documento, e eu vou, na cláusula do contrato, puxar uma coisa que vai, né, proteger o interesse do meu cliente, você vai puxar para o seu lado também, ter uma inteligência emocional de não é nada pessoal com você, com a área técnica, porque às vezes a gente conversa o advogado com a área técnica do vendedor. Então, não é nada com ele, né? Eu estou avaliando um ativo que eu vou comprar. Então, ter inteligência emocional nas transações, e tem algumas transações que elas são muito difíceis de chegar no meio termo e negociar, algumas partes a gente sabe que tem um perfil mais agressivo, outras partes têm um perfil mais consensual, mas no fim do dia, está todo mundo ali trabalhando para o negócio acontecer. O vendedor quer vender e receber seu preço, o comprador quer pagar o preço e ter algumas garantias ali também, seguranças para o depois, porque quem vai gerenciar o depois é o comprador, se ele comprar 100%, né? Aqui a gente está considerando que eu vou comprar, o vendedor vai sair, eu vou entrar naquele dia a dia daquela operação. Então, imagina, fechei. No primeiro dia, eu tenho que ter aquela operação que já está rodando muda de dono. Então, é um outro acionista. Então, vai ter um trabalho aqui
de conciliar cultura nova com cultura antiga. Às vezes o investidor já chega querendo fazer mudanças e que vão ser, em muitos casos, impostas. Então, a gente aqui já chegando para o final, que eu acho que eu até estourei bastante o tempo. Desafios para a transação de M&A. Então, volatilidade. Isso impacta o valor das aquisições. Então, a gente vê nas notícias algumas vendas que foram frustradas pela volatilidade do preço da commodity. Então, imagina, né? Eu negocio uma compra de um ativo e de uma empresa durante muito tempo, mas o preço daquele minério no mercado é tão volátil que ele faz o meu interesse em investir ou não investir não ser tão constante. Então, algumas transações, por uma questão de volatilidade, elas não seguem. Questões regulatórias e ambientais são cada vez mais sensíveis, gente, sim. Especialmente investidores estrangeiros, você tem que passar uma realidade brasileira de responsabilidade ambiental na esfera civil é objetiva. Você passar isso para alguém que está fora dessa realidade é desafiador, né? Eu já tive investidores estrangeiros, clientes que falam, mas no meu país é comum uma empresa mineradora ter 10 processos. E aqui a empresa tinha 200 processos, porque era uma empresa muito grande. Você passar essa realidade das questões regulatórias, empresas que têm barragem de mineração, como são complicadas e cada vez mais sensíveis à norma, é um desafio. A gente tem, sim, uma crescente resistência social, né? A gente sabe que o setor mineral ele tem uma oportunidade de ter um papel protagonista na transição energética, mas a gente ainda tem uma questão de resistência social, e isso impacta os empreendimentos. Então, como que aquela comunidade local, ela vê a mineração e ela aceita a mineração, isso impacta o investimento. Porque se eu tenho uma resistência da comunidade local para uma empresa que é 100% detida por um brasileiro, imagina um investidor estrangeiro que vai chegar e vai começar, né, ele vai ser o dono daquela operação. O que ele vai ter, né, de resistência social? O estágio dos projetos. Então, esse é um outro ponto muito importante para o Brasil. Então, a gente tem projetos de terras raras, lítio, que eles estão em fases muito incipientes, e isso vai ser levado em consideração pelo investidor. Qual que é o risco que ele tem durante a fase de pesquisa, né? Qual que é a chance desse processo chegar em fase de lavra, como avaliar este ativo, porque eu tenho que dar um preço, a transação vai ter que dar um preço. Então, como que eu vou avaliar esse ativo em estágios muito iniciais? Mas sempre que a gente tem desafio, a gente tem oportunidade. Então, o aumento no volume das transações de M&A, não tem uma expectativa que ele cai, pelo contrário. Então, a tendência que o volume de transações de M&A no setor de mineração, ele aumente com os próximos anos. O Brasil, ele por questões geopolíticas, e aqui a gente vê tarifas, conflitos armados, o Brasil ela é uma alternativa mais estável também do ponto de vista político e rica em recursos minerais. Então, o Brasil é um destino interessante e que tem adotado uma posição ali meio imparcial nessa, digamos, se a gente considerar a geopolítica principal, Estados Unidos e China, claro, tem uma proximidade com a China importante, mas nada que, por enquanto, ainda vai ser visto com tanta agressividade pelos Estados Unidos a ponto de tirar o Brasil como um parceiro comercial interessante. A crescente procura por profissionais especializados. Então, a gente, há não muito tempo atrás, muitas bancas de escritórios de advocacia que trabalham com M&A e mineração não tinham um profissional com essa expertise regulatória. A gente falou tanto que essa expertise regulatória é importante. Necessidade de solução fora da caixinha, ou seja, M&A é negociação. Então, o que eu posso pensar de solução para trazer conforto para ambas as partes? Isso é muito desafiador. E é um desafiador que impulsiona. Fala como um quer abacaxi e o outro quer banana. O que eu vou trazer no meio do caminho que eu vou permitir que esse contrato seja assinado? Então, a gente tem que realmente, às vezes, sair da caixinha e pensar em outras soluções. E também temos uma oportunidade para aprendizado com a experiência internacional. A gente tem um investimento estrangeiro, né, acontecendo no Brasil.
é uma oportunidade de trazer, ter investimento em pesquisa e em desenvolvimento e conseguir tecnologias e know-how que às vezes essa empresa, esse investidor estrangeiro vai trazer para o Brasil, para os profissionais de direito, para os técnicos. Essa troca de informações é muito valiosa, a gente aprende muito trabalhando com escritórios estrangeiros, com clientes estrangeiros, para entender qual que é a preocupação dele, se é a mesma preocupação do cliente no Brasil. O investidor estrangeiro que traz um técnico de, por exemplo, de barragem, que tem uma experiência no Canadá, que tem uma legislação muito sólida, né, com relação aos aspectos de barragem, o que ele traz de aprendizado para a gente, né, o quanto isso é utilizado nas nossas normas, né, publicação das normas pela ANM, então essa troca de experiência é muito bacana no setor de M&A, eu acho que ela só vai aumentar para os próximos anos. E eu acho que era isso. De novo, muitos temas, eu tentei aqui trazer um pouco de experiência, conceitos mais, né, gerais, para que a gente consiga se situar quando alguém falar de uma transação de M&A e falar, sai na notícia, a empresa A comprou ativo da empresa B, mas está sujeita ao atendimento das condições precedentes, eu acho que todo mundo, pelo menos, vai conseguir entender o que é. E caso vocês tenham qualquer dúvida, eu estou super à disposição para a gente bater um papo, pensar em alternativas. Eu vi esse caso, vocês já endereçaram de uma certa forma. Eu estou, de verdade, super à disposição para a gente trocar experiências aqui. Isa, muito obrigado pela exposição, muito esclarecedor. Vamos abrir aqui para as perguntas agora, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, pode levantar a mão também. Dá para ver que a galera realmente gostou da exposição, todo mundo aplaudindo. Espero que tenham gostado. É muita coisa para a gente falar, não dava para fazer uma aula de 10 horas aqui para a gente trocar experiência. M&A é um tema que engloba muita coisa mesmo. É muito multidisciplinar, mas é bacana, porque te desafia o tempo inteiro. Só alguma dúvida? O tema É muita informação. Realmente, eu achei desafiador pensar em algo para falar em 1 hora. Tentei cobrir um pouco de tudo, talvez tenha ficado um pouco confuso, mas eu estou super à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês depois também. Eu tenho uma pergunta, na verdade, então, já que as pessoas ainda não mandaram. Bom, essa questão toda é uma pergunta mais relacionada a M&A e expectativas do mercado, enfim, porque a gente, como você expôs isso durante a apresentação, a gente está tendo esse boom agora por conta das questões dos minerais críticos e estratégicos de transição energética, que estão sendo cada vez mais procurados, né? A gente vê notícias que fogem até o direito, né? A gente vê notícias de política internacional e afins, o interesse dos Estados Unidos na Groenlândia, acordos na África, acordos na Europa, na Ucrânia, quando teve E nesse contexto a gente vê também a guerra tarifária, né, que aconteceu agora, está acontecendo, na verdade, que a gente vê que além do contexto, com a questão de soft power dos Estados Unidos também, engloba essas questões de minerais críticos e estratégicos, tanto porque uma das maneiras que a China fez para retaliar essas tarifas foi a limitação de exportação dos minerais de terras raras, né? Então, uma dúvida que me fica assim, uma coisa que, enfim, me vem é se esse crescimento das operações de M&A, especialmente no Brasil, não sofreram, assim, não necessariamente o crescimento, né, mas às vezes a projeção do crescimento sofreu algum impacto com essa guerra tarifária e essas questões de política internacional que estão ocorrendo. Acho que sofre, porque primeiro, a gente tem uma questão, né, do impacto nos preços, então, né, onde que os Estados Unidos vai buscar esse fornecimento e até quando ele vai ser viável, né, porque a questão da tarifa, ela impede esse fluxo do minério sai de um lugar e vai para o outro, porque economicamente você fica inviável essa exploração. E
ela atrai conversas que talvez não seriam tão naturais e cria novas alianças. Eu acho que ela desloca um pouco o foco do investimento em um determinado lugar e cria oportunidades para outros países. Então, a partir do momento que o Brasil adota ali uma postura um pouco mais imparcial, ele coloca China e Estados Unidos, né, como aliados, digamos assim, mas o interesse de quem que não pensava no Brasil como país destino de investimento, ele começa a atrair atenção. Então, talvez um país que tem negócios muito mais próximos com China e por questões de guerra tarifária, de geopolítica de China e Estados Unidos, ele fala, será que eu não tenho que procurar um outro lugar de destino que seja uma nação um pouco mais amigável? Talvez, porque a gente sabe que os investimentos, eles necessitam de uma segurança jurídica. E essa segurança do seu investimento, ela é vinculada também a questões políticas. Então, talvez um país que não pensava, ou o Brasil não era o primeiro destino escolhido para investimento, talvez por questões regulatórias, por prazo de maturação. Isso a gente vê bastante. Às vezes o investidor está procurando outros países na América Latina, porque o prazo de maturação dos empreendimentos minerários ele é muito mais curto que no Brasil. Quantos anos a gente fala no Brasil de um processo sair da fase de pesquisa e chegar na fase de lab? São muitos anos. Nem todo investidor tem o capital também para segurar essa operação durante todo esse período. Então, acho que toda essa situação cria uma janela de oportunidade para negócios que antes não seriam o primeiro, né, destino de investimento e acabam sendo considerados como um destino por trazer um pouco mais de segurança. É ótimo, né? Vamos torcer para esse investimento continuar vindo aqui para o Brasil e a gente Eu aproveitar acredito. essa onda, né? Que a gente está tendo essa oportunidade. Eu acho que é necessário a gente ter uma política para minerais críticos e estratégicos, porque o que a gente vê, acho que tem até uma pergunta na sua experiência, qual é o maior ponto de atenção nesse tipo de transação e quais pontos que criam maiores impactos. Então, a gente vê questões regulatórias minerárias, ambientais e tributárias. Elas normalmente são o que determinam se vai ou não vai ter esse investimento. Então, a gente vê, às vezes, por numa questão de passivo ambiental, que o comprador nem consegue quantificar nesse momento, ele desiste do investimento. Então, áreas de auditoria, por exemplo, que a gente considera mais sensíveis numa transação de M&A, claro, a contingência, né, que tem de processo, mas questões ambientais, minerárias, fundiárias, porque para a mineração precisa ter acesso ao solo. Então, questões fundiárias no Brasil também são muito sensíveis e tributárias, são, digamos, o que a gente vê que dá mais problema, né? Onde os problemas estão. E ainda mais o ambiental do que o minerário, por uma questão de valor das multas, a gente tem a discussão, resolução 122, que o valor das multas minerárias vão mudar, mas que a ANM ainda não está aplicando. Então, quando eu falo eu pego uma auditoria regulatória minerária há 5 anos, eu tinha um teto de multa que no contexto de uma transação que o preço é R$1 bilhão, talvez ela seja irrelevante. O ambiental não. Quando eu trago multas mais relevantes em termos de valor e uma responsabilidade, uma exposição ambiental na esfera civil, que a responsabilidade é objetiva, isso traz um complicador para as transações de M&A. E como alocar responsabilidade, porque M&A é alocar responsabilidade. Quem responde por um, quem responde por outro, e por quanto eu vou pagar por isso. Então, são questões que a gente sabe que são mais problemáticas nessas transações. O Thiago perguntou, uma pergunta dele foi, geralmente quando ocorre conflitos entre as partes, como, por exemplo, um distrato sem assinatura de ambas as partes, a ANM não interfere nessa relação, né? Não interfere. Então, por exemplo, eu tenho vamos falar de uma compra de um ativo só, tá? Porque é o que vai impactar lá a ANM direto. Então, um faz o pedido de cessão. Né? A ANM só vai parar de processar este pedido se você apresentar um distrato assinado por ambas as partes. Por quê? Porque a agência entende que avaliar o mérito
Se uma parte ou outra descumprir o contrato a ponto de desfazer o negócio, não é um problema da agência. A agência, vocês trazem aqui o pedido de cessão. E se vocês desistirem, traz para mim a resolução. Então, eu só vou parar de processar se eu tenho um distrato por ambas as partes, ou se eu tenho uma decisão judicial que faz com que a agência não proceda com esse distrato. Porque seria muito complicado para a agência avaliar. Se só um pedir, então, normalmente o cedente, né? O cedente fala, a agência, para de processar essa sessão, porque ele não me pagou o preço. A ANM teria que avaliar, pagou, não pagou, era devido, não era devido, ela entra numa seara que é a relação entre as partes, é o que elas acordaram. Então, sem o distrato assinado, ela não assina. E no contrato, o que a gente faz? A gente tenta estabelecer mecanismos de proteção. Então, se as partes desistirem da sessão, eu tenho uma procuração em causa própria, que eu possa assinar o distrato, otorgando poderes específicos para que eu assine o distrato por ele. Então, a gente pensa, por isso eu falo de soluções, às vezes, fora da caixinha. Eu penso em como, contratualmente, endereçar esse risco. Então, se ele me deu uma procuração, se eu me obrigo a só utilizar em caso de rescisão, às vezes ele não, o cedente não quer dar essa procuração. Então, a gente tenta, de alguma forma, no contrato, endereçar, mas a agência realmente ela não entra nessa esfera de analisar se teve ou não teve um descumprimento contratual. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Bom, se a gente não tem mais uma pergunta agora, vamos encaminhar para o encerramento. Primeiramente, queria agradecer vocês pela exposição, realmente foi muito esclarecedora. O tema super interessante, eu acho que, bom, pelo menos prendeu totalmente minha atenção durante esse tempo da exposição. Não se preocupa com o tempo, foi tudo ótimo, assim. Agradecer também ao pessoal que acompanhou a reunião, né, que estão aqui fazendo o grupo G de Mim acontecer, né, esse projeto que faz parte aí da UFMG. E falar sobre um costume que a gente tem aqui no G de Mim, né, que a gente costuma estender o convite para uma próxima reunião, para falar sobre um outro tema. Então, gostaria de convidar novamente, Isa, para falar sobre algum outro tema aqui no G de Mim no futuro. Ela é muito feliz. A gente também fica muito feliz, então no futuro a gente espera te receber novamente. E é isso. Ju, você quer falar alguma coisa? Não, só agradecer de novo, foi ótimo, Isa. Muito esclarecedor, eu adoro esse tema, então foi ótimo. O que a gente mais tem é tópico para conversar. Então, de novo, estou super à disposição. Acho que esse grupo é super relevante. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com minerária há muitos anos, tinha pouquíssimos locais que a gente podia realmente trocar experiência. A gente sabe o quanto é importante, porque a norma, ela, em poucos casos, ela traz uma resposta para a gente, então ela tem que ser construída, trocar experiência, esse local de debate, essa oportunidade é muito rica. Então, aproveitem bastante, eu espero participar de próximas rodadas de conversa com vocês. A gente que espera. Então, muito obrigado, gente, é isso. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.